Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, onde toda semana tem uma história nova para você conhecer. Então já se inscreva, porque assim você não vai perder nenhuma. E hoje é uma grande aventura, a aventura de um aviador que conheceu um pequeno príncipe. Então, sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. A história começou assim. Quando eu tinha 6 anos de idade, recebi de presente um lindo livro contando as aventuras dos animais. E eu fiquei fascinado por uma jiboia. No livro, contava que ela era capaz de engolir a sua própria presa sem nem mastigá-la e ficava dias digerindo. Então, eu decidi ser um pintor e comecei a desenhar e desenhei, então, uma jiboia. Vedes o meu desenho. Quando eu mostrei para as pessoas grandes, todas elas olharam sem dar muita atenção e eu perguntava: "Não tens medo do meu desenho?" E todos davam risada. "Por que teremos medo de um chapéu?" Pois então tive de refazer o desenho para mostrar que na verdade era uma cobra que acabara de abocanhar um incrível elefante. Vedes o meu segundo desenho. Então eu mostrei às pessoas grandes, mas elas diziam que deixasse isso para lá, que eu fosse estudar coisas mais importantes, como matemática e geografia. Então deixei de lado os desenhos e fui estudar. Então estudei muito até crescer e me tornei piloto de avião. E realmente a geografia se tornou muito útil para mim. Sabia reconhecer qualquer país olhando de cima enquanto voava. Apesar de deixar de lado os meus desenhos, pois as pessoas grandes não me encorajavam, andava sempre com eles. E quando encontrava alguém um pouco mais consciente, mostrava-as então o meu primeiro desenho para saber o que ela achava, e todos diziam que era apenas um chapéu. Então, não podia falar de coisas mais profundas que habitavam o meu coração. E dedicava-me então a conversar sobre gravatas, políticas, geografia e tudo mais. E todos ficavam abismados de encontrar homem tão racional. Vivi assim durante muitos anos, sem encontrar alguém com quem verdadeiramente conversar, até que enfim encontrei uma pessoa. E isso aconteceu há 6 anos atrás, enquanto sobrevoava o deserto do Saara. Sobrevoava o deserto, cumprindo a minha nova missão, mas aconteceu uma falha no motor e o avião começou a então tremer e eu tive de fazer um pouso forçado no meio do deserto. E no meio do deserto foi assim que então começou a minha grande aventura. Pois bem, ali, sozinho no deserto, não carregava comigo nenhum mecânico e nem passageiros. Carregava apenas água para durar 8 dias. Sentei e comecei a tentar consertar o meu avião, mas estava tão cansado que adormeci ali mesmo, no meio da areia. Quando, ao amanhecer, tomei um baita susto, pois estava numa região que por quilômetros e quilômetros não era habitada. E fui acordado então com uma voz dizendo: "Desenhe-me um carneiro." "Hã? Desenhe-me um carneiro? Vamos, por favor." Quando olhei, tomei um susto. Era um garotinho muito estranho. Estava vestido como um verdadeiro príncipe, mas não tinha a aparência de perdido. Olhei e não fazia a menor ideia de como ele fora parar ali. "Vamos, desenhe-me um carneiro." Bom, quando o mistério é grande demais, não se ousa desobedecer. Pegando uma folha de papel que carregava comigo e uma caneta, então comecei a desenhar, mas na verdade apenas reproduzi meu antigo desenho, pois era o único que eu sabia fazer, e entreguei a ele. "Não, eu não quero um elefante numa jiboia, eu quero um carneiro." "Como sabes que é um elefante numa jiboia?" "Ora, dá para ver. Uma jiboia é muito perigosa para eu levar para minha casa e um elefante ocupa muito espaço. Minha casa é muito pequena. Desenhe-me um carneiro." Então, peguei mais uma folha e comecei a desenhar.
E essa foi a minha primeira tentativa de um carneiro. Não, ele parece doente. Quero um carneiro saudável que dure muitos e muitos anos. Desenhei outro carneiro e lhe entreguei. Não, ele tem chifres, é um bode. Eu quero um carneiro. Já estava começando a ficar irritado e dei-lhe então um terceiro desenho com o carneiro. Não, esse está muito velho. Vai durar apenas alguns dias. Desenhe-me um carneiro jovem e bonito. Irritado como já estava com aquela criança, desenhei-lhe uma caixa e lhe entreguei. Toma, aqui dentro da caixa está o carneiro que procuras. Vês? Já tem até buracos na caixa para que ele possa respirar. E ele ficou todo alegre. Exatamente o que eu queria, um carneiro. Acreditas que ele come muito capim? Não sei por quê. Porque onde eu moro é tudo muito pequeno. Será o suficiente. É apenas um carneirinho. Bom, então espero que sim, mas não é tão pequeno assim ele. Mas olha, ele está dormindo. Era exatamente o que eu queria. E foi assim que eu conheci o Pequeno Príncipe. Custei a entender de onde viera o Pequeno Príncipe, pois ele fazia muitas perguntas, mas parecia jamais escutar as minhas. Ei, o que é aquilo? Não é aquilo, é o meu avião. Eu estava muito orgulhoso de ter o meu próprio avião e aquela criança chamando de aquilo. Ora, e para que serve? Para voar, evidentemente. Tu veias do céu? Que legal! Assim como eu? De que planeta você veio? Planeta? Como assim de que planeta eu vim? Mas naquele instante, o Pequeno Príncipe perdeu o interesse na conversa e foi então a vaguear pelo deserto. E fiquei com aquilo na cabeça. Planeta? Eu sabia da existência de outros planetas, mas jamais gastara um minuto pensando sobre eles. De onde veio? Para onde vais? E por que queres levar um carneirinho? Eram as perguntas que eu fazia constantemente ao Pequeno Príncipe, mas ele raramente dava atenção. Enquanto isso, o Pequeno Príncipe estava meditando, olhando para o seu carneirinho na caixa e pensando: essa caixa servirá de abrigo para ele e será para ele a sua casinha. Ora, se tu fores gentil e responder as minhas perguntas, posso até desenhar-te uma corda, assim você pode amarrar o carneiro. Amarrá-lo? Por que eu faria isso? Senão ele pode fugir. Fugir para onde? Sei lá, para a frente, andar em frente até fugir. Não tem como ele fugir, o meu planeta é muito pequeno. E foi assim que eu descobri que o planeta do Pequeno Príncipe era maior apenas do que uma casa. Eu sabia da existência de outros planetas, como Terra, Júpiter, Marte. E eu sabia que alguns deles eram muito difíceis de serem enxergados e podiam ser vistos apenas por telescópio, aos quais os astrônomos ficavam olhando até achar um novo planeta e dar-lhe um nome, como por exemplo, asteroide 625. Então eu tinha fortes razões para acreditar que o planeta do Pequeno Príncipe era o asteroide B612, um dos menores da galáxia, e que fora descoberto por um astrônomo turco em 1909. E se insisto em falar de números, é porque as pessoas grandes só dão valor a eles, pois elas nunca perguntam o essencial. Quando você vai contar sobre um amigo novo, elas nunca perguntam qual é o tom de voz dele, qual é a brincadeira favorita. Ele coleciona borboletas? As pessoas grandes só ligam para os números. Se você lhe disser que encontrou uma casa rosa com tijolos amarelos, dificilmente elas conseguirão enxergar. Mas se você lhes disser: eu vi uma casa de 100 mil reais, certamente elas vão imaginar e até mesmo dizer: ora, deve ser uma casa muito bonita. A prova da existência do Pequeno Príncipe é que ele era simpático e desejava um carneirinho. Somente uma pessoa que existe pode desejar um carneirinho, mas se você disser isso às pessoas grandes, elas não entenderão.
Ah, isso é coisa de criança. As crianças devem ter muita paciência com as pessoas grandes. E se te conto essa história, é para que eu não esqueça do Pequeno Príncipe. É muito triste quando esquecemos um amigo. Por isso eu comprei várias aquarelas e comecei a desenhar tudo que o Pequeno Príncipe me contara. Ao longo dos dias, fui descobrindo cada vez mais sobre o Pequeno Príncipe e o seu planeta. Descobri agora o drama dos baobás. O Pequeno Príncipe perguntou-me se era verdade que os carneiros comiam arbustos, e eu disse que sim. Ora, certamente eles devem comer baobás também, certo? Acredito que sim. Mas os baobás não são arbustos, são árvores grandes que nascem e tomam muito espaço. Eu sei, mas antes de serem grandes, eles são pequenos. Por isso, o carneiro, ele poderá comer todos os baobás que ali nascerem. O meu planeta é muito pequeno. E se os baobás tomarem conta, podem destruí-lo com suas raízes profundas e explodir o meu planeta. Bom, fiz alguns desenhos para que você pudesse entender. Este é o planeta do Pequeno Príncipe, a versão ampliada. No planeta do Pequeno Príncipe também existem ervas daninhas e ervas boas. Mas quando os baobás começam a crescer e são percebidos muito tarde, suas raízes profundas afincam no planeta e podem causar grandes desastres, pois o seu planeta, por ser muito pequeno, quando tomado por baobás, as árvores tomam conta de todo o planeta e podem até mesmo quebrá-lo com suas fortes raízes. Por isso, o Pequeno Príncipe precisa do carneirinho. Assim, ele pode comer os baobás assim que começarem a nascer para não tomarem conta do seu planeta. E foi assim que, pouco a pouco, fui aprendendo sobre a vida melancólica do Pequeno Príncipe em seu planeta, pois ele morava sozinho e tinha de enfrentar o problema dos baobás sozinhos. Ai, queria muito ver o pôr do sol agora. Bom, teremos de esperar mais algumas horas e então se dará o pôr do sol aqui. Sabia que uma vez eu vi o pôr do sol 44 vezes seguidas? 44? Sim, quando estamos tristes, gostamos de ver o pôr do sol. E no dia que viu 44 vezes, estavas tristes? Mas o Pequeno Príncipe não respondeu. Lá pelo 5º dia, estava eu trabalhando arduamente para consertar o meu avião e poder sair do meio daquele deserto. E mais uma vez descobri algo a mais sobre o Pequeno Príncipe, novamente por causa do carneiro. E ele então me perguntou: já que os carneiros comem arbustos, será que comem também as flores? Os carneiros comem qualquer coisa que encontrarem pela frente. Até as flores com os seus espinhos? Até as flores. Mas então para que servem os espinhos? E eu estava lá todo cansado, trabalhando, sem me importar com aquela conversa de carneiro e de flor. Vamos, para que servem os espinhos? Pois o Pequeno Príncipe jamais desistia de uma pergunta uma vez que a fizera. Os espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Oh, não acredito em você, pois as flores são frágeis e se defendem como podem. Acreditam que com os espinhos... Mas eu nem estava dando atenção àquela tagarelice do Pequeno Príncipe. E ele então ficou em silêncio por um tempo e depois retornou: tu acreditas mesmo que as flores... Eu não acredito em nada, sou um homem sério, me preocupo só com coisas sérias. Ah, com coisas sérias. Você parece as pessoas grandes. As pessoas grandes misturam tudo e não sabem nada. Certa vez eu conheci um homem sério, só se preocupava com contas e mais contas e em somar a sua riqueza. Nunca havia amado alguém, nunca havia sentido o aroma de uma doce flor e isso bastava para ele. Isso não é ser um homem, isso é ser um cogumelo. O quê? Um cogumelo?
Isso mesmo, um cogumelo. Há milhões e milhões de anos, as flores nascem com seus espinhos e não é importante compreender se fazem isso por maldade ou para tentar se defender dos animais? E o Pequeno Príncipe já estava todo vermelho enquanto falava sobre a flor e ainda acrescentou: e se alguém ama uma flor que só existe apenas uma, um único exemplar dentre os milhões e milhões que existem por aí? Isso basta para que ao olhá-la você seja feliz. E se viesse um carneiro a comê-la e acabar com a sua flor, isso não é importante? E o Pequeno Príncipe então baixou a cabeça e começou a lembrar de sua flor em seu planeta. Naquele momento, larguei as ferramentas e comecei a abraçar o Pequeno Príncipe e disse-lhe que faria então uma focinheira para o seu carneiro e uma proteção para a flor para que ele jamais viesse a comê-la. Bom, como você pode ver, essa história é recheada de aventuras e viagens espaciais. Por isso, eu vou ter que te contar a próxima parte dessa aventura na próxima semana. Então não perca, já se inscreva no canal e ative os sininhos, porque assim que ela aparecer, você será notificado.